Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou biólogo, formado na Universidade Federal de Pernambuco e assisti o último debate aí do pastor Silas Malafaia e a jornalista Marília Gabriela no SBT neste último domingo, não é? E as repercussões, principalmente as repercussões pela internet e em especial, o que me chamou a atenção foi a resposta de um biólogo geneticista, o Eli Vieira, que ele é mestre em genética e doutorando em genética também em Cambridge, no Reino Unido. E ele, de uma forma sarcástica e até mesmo agressiva, ele argumenta algumas coisas sobre a abordagem de gêmeos, a avaliação de gêmeos e a sua importância. Ele fala da questão de epigenética, neuroanatomia e até mesmo evolução. E eu gostaria de tratar desses assuntos. Primeiro falando da abordagem de gêmeos, que é muito importante na avaliação genética. Nessa abordagem, ele apresenta, por exemplo, que gêmeos, e no caso dos gêmeos é importante a gente anteriormente lembrar que os gêmeos eles são classificados idênticos, ou seja, monozigóticos, e os não idênticos ou fraternos, os dizigóticos. Esses gêmeos, quando eles são semelhantes diante de uma tendência, eles compartilham da mesma tendência, no caso aí da orientação sexual, eles compartilham a mesma orientação sexual, nós chamamos de gêmeos concordantes. Quando eles diferem quanto a essa orientação, nós chamamos de gêmeos discordantes. Então, em uma tabela ele apresenta lá as proporções dos gêmeos concordantes, discordantes, e ele afirma, baseado no nível de concordância desses gêmeos, no caso idênticos, que possuem os mesmos 100% de similaridade de genes, ele afirma que a genética diz que se um gêmeo for homossexual, o outro será fraternos. Então, como dá pra ver aqui, a genética está dizendo que quando um gêmeo é homossexual, o outro também é. Mas não é isso que a genética afirma. É importante lembrar, na própria tabela que ele apresenta, que há uma discrepância nos trabalhos que foram publicados por Bailey. Em 2000, é bem menor em comparação com as anteriores, que mostram uma porcentagem elevada. E isso se dá porque os próprios pesquisadores justificam a influência que ocorreu durante a seleção da pesquisa. E isso se deu também por causa da publicidade que foi feita em mídias específicas para grupos de homossexuais, além de outros erros e limitações que comprometeram os resultados da pesquisa e que sugerem falseamento da porcentagem de concordantes que é apresentado nas pesquisas. Além disso, tem outras limitações que são importantes ser consideradas na abordagem de gêmeos, porque embora sejam importantes, mas existe um problema estatístico real, o número de gêmeos em comparação com a população é pequeno, e o que seria ideal para essa pesquisa com uma abordagem de gêmeo seria que esses gêmeos monozigóticos fossem avaliados separadamente, em ambientes, em famílias diferentes, para que os fatores ambientais pudessem ser avaliados dessa forma. Mas até mesmo essa população é rara, e isso também é uma limitação. Então, a conclusão baseada na abordagem de gêmeos, ela é limitada. Também o Eli, ele fala de questões de herdabilidade. E o que é herdabilidade? Herdabilidade é quando é avaliado a importância dos fatores genéticos em comparação com os fatores ambientais. De modo que, quanto mais próximos de 100%, né, nessa estimativa de herdabilidade, quanto mais próximos de 100%, mais os fatores genéticos serão importantes, eles serão preponderantes na influência da tendência. Quanto mais distante de 100%, já os fatores ambientais aí serão preponderantes na influência da tendência. Então, dois estudos se destacam nessa estimativa. Um feito nos Estados Unidos em 2000 por Kentler e outro no mesmo ano por Bailey na Austrália. E o registro australiano ele é especial por possuir o maior registro de pares de gêmeos avaliados. E nessa pesquisa, o que foi observado? Foi observado que, para a herdabilidade,
da homossexualidade masculina, 26% é de contribuição genética, ao passo que 74% é de contribuição ambiental. É nítido a preponderância ambiental influenciando a homossexualidade. Além disso, é importante a gente lembrar que a herdabilidade, quanto, por exemplo, a inteligência, a herdabilidade para a inteligência é de 75%. Isso significa dizer que o fator genético, nesse caso, ele é preponderante para a tendência, no caso aí, da inteligência. Ainda que 25% ambiental seria talvez os professores, os pais que incentivam, mas que geneticamente ele vai ser influenciado e muito bem influenciado. Em seu argumento, o geneticista ele também fala sobre a questão da neuroanatomia como relevante na orientação sexual, e apresenta vários estudos, né, relacionados a essa questão da a diferenciação neuroanatômica de homossexuais e heterossexuais, e assim concluindo assertivas relacionadas à orientação sexual. Mas um estudo recente, do ano passado, da dissertação, de uma dissertação de mestrado, ele apresenta um trabalho que foi feito comparando o volume de massa cinzenta de gêmeos idênticos discordantes, onde para o transtorno de identidade de gênero. Eles concluíram, uma das suas conclusões é que o pensamento constante, a persistência, a preocupação com o fato de que estou pertencendo ao sexo errado, que é o transtorno de identidade de gênero, a forte convicção de que não pertence ao gênero, e essa preocupação constante está relacionada ao aumento de volume de massa cinzenta ou alteração de áreas relacionadas a essa questão dessa questão de sensibilidade. E esse mesmo trabalho, como sugerido, apontado pela própria dissertação, corrobora com outras pesquisas que falam de que a meditação, o treinamento mental, são importantes na alteração neuroanatômica. Então veja que os fatores ambientais, mais uma vez, demonstrando a sua preponderância, a sua predominância, nós vemos aí que eles são importantes, eles não podem ser suprimidos. E no caso da orientação homossexual, é que não podem mesmo, já que 74% para a homossexualidade masculina é de fator ambiental. Ele também fala, no seu trabalho, na sua apresentação, debatendo aí o pastor Silas Malafaia, ele vai falar sobre a questão da androsterona, citando estudos que afirmam que homossexuais são mais sensíveis à androsterona, que é justamente o odor masculino. Eles conseguem perceber o odor masculino mais rápido, são mais sensíveis à androsterona. Sendo que o Eli omite algumas considerações desse próprio estudo, como por exemplo que não há diferenças para homossexuais e heterossexuais quanto ao julgamento e à resposta emocional à androsterona. Ele também vai falar um pouquinho de epigenética, marcações de DNA. E ele não explica que há várias discordâncias. E essas discordâncias tornam a pesquisa com epigenética relacionada ao homossexualismo como uma questão inconclusiva. Muitos alardes foram feitos no passado a respeito de um gene ligado à homossexualidade, mas que genes que inclusive posso citar aqui, o XQ28, o CPY19, em que trabalhos como de Mutansky em 2005 e Dupré em 2004 demonstram discordâncias sérias e consideráveis e relevantes para esse tipo de pesquisa. Por último, ele vai tratar aí da aceitabilidade da teoria, em que apresenta uma estatística explicando para o Silas Malafaia que a maioria dos cientistas, dos acadêmicos, aceitam a teoria da evolução, e ele seria, portanto, louco.
negar uma teoria que é aceita pela esmagadora maioria dos profissionais da área que trabalham com biologia, eu acho que eu vou poder duvidar da sua capacidade de olhar para a questão da contribuição da genética para a orientação sexual. Eu acho que eu vou duvidar da sua imparcialidade, Malafaia. Se ele fosse contra tudo isso. Mas o próprio pai da genética, Gregory Mendel, ele também foi contra, digamos assim, a sua comunidade científica da época, porque os seus estudos foram rejeitados. Só 34 anos depois foi valorizado. Isso sugere que a aceitação de uma teoria não está diretamente ligada à veracidade desta teoria. O Eli também vai falar um pouquinho sobre as 15 joias do evolucionismo. E entenda, 150 anos, mais de 150 anos de teoria e apenas 15 joias. Elas realmente são raras. Além do fato de que essas 15 joias não são irrefutáveis ou incontestáveis. Sugerindo que nós precisamos pensar bem sobre alegações científicas que são rapidamente vinculadas na mídia e tem muito causado opiniões públicas, eu diria até precipitada. Isto é muito sério, nós precisamos pensar mais sobre isso.